Galera, Doutor Estranho 2, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, chegou a telas dos cinemas, fazendo muito sucesso, causando algumas polêmicas, mas numa boa, o filme é muito bacana. E claro, aqui no canal Fé Equilibrada, a gente tira a lição bíblica de cultura pop. Então vamos lá, lições bíblicas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Leão na área. Está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrado. No vídeo de hoje, nós vamos tirar lições bíblicas no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e veja se você está inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, não cometa uma gafe dessa aqui com a gente. Tem uma galera bacana que assiste a gente que ainda não se inscreveu. Aqui é um canal de opinião, de entretenimento, de edificação, devocional, cultura pop. Trocamos ideia sobre o nosso cotidiano, nossa vida, sempre com um posicionamento equilibrado sobre as coisas. Bem, o filme é dirigido por Sam Raimi, né? Se você não sabe quem ele é, eu te explico rapidamente. Ele é um diretor que tem um viés no terror muito significativo, então naturalmente quando a gente pega o Doutor Estranho, é o maior filme de terror da Marvel, do MCU, podemos dizer assim. Ah, é um filme de terror? Não é um filme de terror, né? Mas tem cenas de terror, tem mortes ali, que em todos os 10 anos de MCU, a gente não viu nada igual. O cara que fez A Morte do Demônio, ou então O Grito, cara, ele tem uma vibe muito de terror. Só que ele foi responsável pela ascensão do universo dos super-heróis nos cinemas, porque ele foi o diretor da primeira trilogia do filme do Homem-Aranha, que sem dúvida, Homem-Aranha e X-Men foram o grande boom para essa grande onda que a gente vive nos dias de hoje. Esse tanto de filme de super-herói, muitas salas de cinema só sobrevivem hoje por causa desses blockbusters de super-herói. Então ele tem uma importância muito grande para o mundo super-heróico nas telonas do cinema. O Sam Raimi tem dezenas de filmes e aqui eu passaria só dá para fazer um vídeo só dele falando dos filmes e das séries e tal, mas tem um filme dele que eu me amarrava demais, que era o Darkman, filme da década de 90. Mas já era meio assustador pra mim, porque eu era uma criança e tinha uma pegada de super-herói. Cara, eu me amarrava nesse filme. Tinha jogo, eu jogava o jogo do Darkman, mas trazendo pro Doutor Estranho 2, ele realmente fez uma obra muito interessante. O filme estrelado por Benedict Cumberbatch é espetacular. Pra mim, ele nasceu para ser o Doutor Strange. Agora é engraçado, porque quando eu olho ele como Sherlock Holmes, eu falo, cara, esse camarada nasceu para ser o Sherlock Holmes. Sem dúvida, ele é um dos grandes atores de Hollywood, é um cara espetacular na sua atuação, e ele traz um Doutor Estranho muito bem feito, muito bem elaborado, a gente compra a ideia mesmo, uma personalidade um pouco diferente, né? Nós tínhamos o Tony Stark, que era narcisista, enquanto ele já é um cara frio, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem um pouco disso, mas ele é mais frio, ele não tem tantos sentimentos, e pelo seu pragmatismo, ele tomaria decisões que um super-herói tecnicamente não faria. Inclusive, isso faz parte do arco dele, na jornada dele como super-herói, essa evolução, né? Agora a gente vai para as lições bíblicas. Claro, vai ter spoilers, então se você não liga para isso e ainda não viu o filme, tudo bem. Se você se importa, para aqui e depois você volta. O arco do filme vai girar em torno do Doutor Estranho tentando defender a América Chaves, que é uma menina que consegue abrir portais para o multiverso. E vai proteger de quem? Dela, Wanda Maximoff, que nesse momento está completamente tomada pela Feiticeira Escarlate, sob o domínio, sob o jugo do Darkhold, que é aquele livro das trevas. E o Stephen Strange não vai entregar essa menina para Wanda, que queria usá-la para abrir portais para outros multiversos, para ela se encontrar num ambiente onde os seus filhos ainda existam e ela então seja mãe. Mesmo que nesse multiverso tenha outra Wanda, ela não se importava com isso, ela fatalmente mataria a Wanda daquele multiverso e assumiria o seu posto. Para defender a América Chaves dessa monstruosa bruxa que está totalmente poderosa nesse filme, o Doutor Estranho junta seu amigo Yang, que nesse momento é o Mago Supremo, né, no universo da MCU, e junta todos os seus discípulos magos ali em Camartage, que é um ambiente sagrado onde os magos treinam
para proteger o universo de ameaças de feitiçaria, bruxaria, as ameaças místicas, né, que a Marvel assim propõe. Em determinado momento, a Feiticeira Escarlate chega e aí o Doutor Estranho diz: galera, todo mundo se posicione, armem as defesas. É uma cena linda, porque todo mundo faz o círculozinho lá e cria uma defesa para que ela não ataque. E aí a gente já tira a primeira lição bíblica: o poder da intercessão correta. Todo mundo ali faz aquele feitiço e tal, e cria o bloqueio, cria o escudo para se defender dos ataques da Wanda. Mas pessoal, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando uma brecha. E a Wanda, a mesma coisa, ela atacou e tava todo mundo ali na unção, só na defesa, orando ali, mandando poderzão, e impenetrável a ação do mal em Camartage. Porém, tinha um mago que estava fraco no exercício da sua função. Isso acontece na igreja. Às vezes tem uma galera na intercessão e tem uma pessoa ali dando brecha, tá em pecado, não tá com a vida no altar, pecou e não se arrependeu, enfim. E foi nessa pessoa que a Wanda ficou olhando, encontrou um cara, achou a brecha e foi ali, sussurrou no ouvido dele, e a partir de um cara, aquela defesa se quebrou, se ruiu. E aí é o gancho que eu puxo para falar: você que trabalha na obra do Senhor, vigia dobrado. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Seja um ministério no louvor, seja um pregador, seja um intercessor, seja uma pessoa de bastidor que ninguém vê, mas se você exerce uma função na igreja, esteja em dia com a sua vida no altar, porque você pode ser um instrumento de brecha. Eu vou dar um exemplo de uma parada que aconteceu comigo, não foi com os outros não. A experiência dos outros é legal, mas as suas particulares são muito mais intensas e muito mais interessantes. Eu tava na igreja durante um culto, fui orar por uma pessoa que manifestou ali, literalmente, ficou possuída pelo coisa ruim, né? Pelo diabão. E aí, naturalmente, eu fui fazer o protocolo que a Bíblia me ensina: autoridade sobre os demônios, pacificado, vamos que vamos. Nesse momento, chegou uma pessoa e foi orar comigo. Como eu tava ali com o microfone na mão e tal, não sei o que, veio uma pessoa e falou assim: demônio, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Cara, a cena foi incrível, foi assustadoramente edificante. Quem me edificou quando eu vi aquilo. Na hora que o camarada falou, o diabo tava assim, a pessoa tava endemoniada, tava assim, ela parou e olhou: você? E por que fez isso, cara? Olha só que tenso. Essa pessoa tava em pecado. E eu sabia. Só que eu não chamei a pessoa pra orar, se meteu. Eu tava lá resolvendo o negócio, a coisa já tava pacificada, o estresse do escândalo já tinha acabado, mãozinha pra trás, cabeça baixa, tudo no protocolo ali. E aí, na hora que foi isso aqui, voltou. Aí eu falei assim: pai da mentira, porque o diabo é pai da mentira. Por mais que ali falasse uma verdade, naquele momento aquele espírito estava falando uma verdade. Você, na hora que ia jogar o pecado da pessoa na cara, eu falei: pai da mentira. Por que eu pensei isso, pai da mentira? Porque se falasse ali na hora, alguém ia falar: caraca, que escândalo. Mas eu chamando de pai da mentira, talvez guardasse um pouco a vida daquela pessoa que seria exposta terrivelmente ali, gratuitamente. Então eu falei: ó, não quero ninguém perto. Aí tirei até quem tava na bênção ali e tal. Fui, o demônio saiu e tal. Depois eu chamei a pessoa no canto e falei: ó, não inventa moda de se meter em batalha espiritual se você não tá com a vida no altar. Você ia passar vergonha aqui. Quando a Wanda encontrou aquela brecha ali, eu na hora lembrei dessa situação que eu passei na igreja, e aí fica essa lição. Vamos para a segunda lição bíblica: cuidado com o que você se alimenta. E é claro que eu tô falando isso no âmbito espiritual. Existe aquela frase que diz: você é o que você come, não é? Beleza. No mundo espiritual não tá diferente não. Se você come da palavra de Deus, se você se alimenta da palavra de Deus, você vai ser reflexo da palavra de Deus. Se você se alimenta de pornografia, de mentira, de fofoquinha, de escárnio, de grupinho no WhatsApp, de coisa que não edifica, se você ficar assistindo besteira, etc e tal, filmes de terror, ai meu irmão, mas o filme da Marvel é terror. Cara, é impossível. Não é impossível, mas assim, é muito difícil você encontrar um filme que não tenha cenas de violência. Agora, não é o terror diabólico, aquela coisa opressiva, né? Pelo amor de Deus. E aonde essa lição se enquadra no filme? A Wanda é uma pessoa com um potencial muito grande, uma heroína e tal, a gente pode falar que ela tem um chamado muito grande. Mas ela, porque se cegou na sua fé, ela se esfriou naquilo que ela acreditava que era bom, ela começou a consumir o Darkhold, que é o livro das trevas. E aí, o que acontece? Ela foi corrompida pelo poder das trevas. Ah, não, mas eu nunca vou ler um livro satanista. Cara, beleza, mas não precisa ser um livro de satanismo. Pode ser um tweet, pode ser um Instagram, pode ser um TikTok, pode ser uma rede social que não esteja com assuntos necessariamente satânicos, mas com assuntos que ferem a palavra de Deus. E tem muito crente achando coisas normais hoje em dia que não são normais, que fogem à doutrina da fé. Ah, não, mas é comum hoje em dia. Não é porque é comum que é normal. Escuta isso, eu vou repetir. Não é porque está comum
que é normal. Hoje em dia é comum adulterar. É comum. Você conhece casais que adulteram. É normal adulterar? Não, é anormal, tá errado. É comum murmurar da vida. Tem muita gente que murmura da vida, mas é pecado murmurar da vida, não é normal murmurar. Existem muitas coisas que estão no universo do comum, mas que à luz da palavra são anormais. O que a Wanda vai fazer, ela vai se corromper completamente. E o que poderia ser um grande instrumento do bem para ajudar e salvar pessoas, foi um baita instrumento das forças do mal para matar pessoas, causar um dano irreversível e fazer ali o diabo, né? Vamos para a terceira lição bíblica que esse filme nos dá. Vença o seu orgulho. O Stephen Strange, naturalmente, ele sempre foi um cara muito altivo, muito soberbo. No primeiro filme ele era ainda mais e foi trabalhando isso. Aí na jornada dele, nos filmes que ele participou dos Vingadores, etc., ele foi melhorando, mas ele ainda estava num nível de arrogância e prepotência muito grande. Ele sempre se achou o centro do universo no sentido de sou o mais poderoso, só eu que vou resolver e eu não preciso de ninguém para resolver. Eu vou resolver tudo sozinho, etc e tal. E ele era tão arrogante que mesmo o Yang sendo o mestre supremo, ele nunca ligou, ele nunca o honrou. Tem que honrar. Ah, não, mas eu tô numa igreja que eu sei mais Bíblia que o meu pastor. Mas ele é o seu pastor e você tem que honrar. O Yang é o mestre supremo, então o Doutor Estranho precisa honrá-lo como mestre supremo. Ah, eu canto no louvor, mas o líder do louvor, eu canto mais que o líder. Não importa se você é melhor do que o seu líder. Não importa se você sabe mais do que o seu líder. Se é o seu líder, a Bíblia diz que a autoridade foi instituída. Respeite o seu líder. Respeite a sua autoridade. Isso é muito importante. Você quer crescer na sua vida? Honre as etapas que você está passando. Ah, não, mas o meu professor, ah, não, mas o meu pai, ah, não, mas... Se são seus líderes, se são suas autoridades, você precisa honrá-los. Tomando essa humildade para si, o Steven ele vai conseguir conversar com a América Chaves, que vai conseguir desenvolver o seu poder e assim, eu não vou contar com muitos detalhes, mas assim eles conseguem então vencer a Feiticeira Escarlate possuída pelo Darkhold. Se o Stephen Strange não tivesse tomado essa postura de humildade, todo o multiverso teria sido arruinado ali. Galera, é cultura pop, é diversão, é alegria e é sempre desculpa para falar das coisas de Deus. O evangelho na minha vida, assim como na sua, eu tenho certeza, não é uma pauta, evangelho, não. O evangelho é como se fosse o cimento e as áreas da nossa vida são os tijolos. Como é que você gruda cada tijolo? Com cimento, né? Suas finanças, cimento. Família, cimento, trabalho, cimento, igreja, cimento. Você vai botando os tijolos e vai colocando cimento para ficar tudo presinho um no outro, para levantar uma parede, né? O evangelho é o cimento. O que dá liga nas áreas da nossa vida é o evangelho. Então eu, como funcionário, vou pensar como um servo de Deus que vive o evangelho para trabalhar. Eu, como marido, pai dos meus filhos, eu vou pensar como uma pessoa que vive o evangelho vai ser uma pessoa dentro de casa. Como é que eu vou ser um servo de Deus na igreja? Baseado no evangelho. Como é que eu vou ser um motorista? Baseado no evangelho. Como é que eu vou andar de metrô? Baseado no evangelho. Como é que eu vou tomar banho? Baseado no evangelho. Então tudo que eu faço na minha vida, quer comais, bebais, que seja o quê? Para a glória de Deus. Então quando eu me divirto, pessoal, seja jogando um videogame, um computador, um aplicativo no celular, brincando, ou assistindo um filme, uma série, que seja para a glória de Deus, então eu vou encontrar ali conteúdos cristãos, porque é assim que eu percebo as coisas. Então, se você gosta, deixa o seu like. E se você puder compartilhar somente para 32 pessoas, 32, não mais que isso, eu vou ficar muito grato, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.